Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus capítulo 6. Versos 16 a 18. Eu não vou expor propriamente esse texto hoje, mas eu quero tratar de um tema com vocês. E esse texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 4, por favor, versos de 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria hoje, então, conversar um pouco com os irmãos sobre jejum. Fome de Deus. Parece-nos que esta é uma prática bíblica muito esquecida pela nossa geração. Eu não sei qual foi a última vez que você jejuou. Você se lembra? Você entende que jejum é uma prática bíblica contemporânea, atual, necessária e importante para a nossa vida e para a igreja? Quando eu olho a Escritura, eu vejo que Moisés jejuou 40 dias antes de receber a lei, e Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. Eu olho para a Escritura e vejo os patriarcas jejuando, os profetas jejuando, os reis jejuando, o povo jejuando. Eu olho para o Novo Testamento e vejo Jesus jejuando, os apóstolos jejuando, a igreja jejuando. Esse texto diz quando jejuares, não diz se jejuares. Não tem uma ordem aqui para jejuar, mas se pressupõe que a igreja jejua. Quando jejuares? Certa feita alguém se aproxima de Jesus perguntando: por que que os discípulos de João jejuam? Por que que os fariseus jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: é porque o noivo está com eles. Quando o noivo está presente, é festa, ninguém jejua. Mas haverá um tempo em que o noivo vai ser tirado e eles jejuarão. Depois que Jesus ascendeu aos céus, pressupõe que nós deveríamos jejuar. Mas o que é jejuar? O jejum, fundamentalmente na Bíblia, é você se abster, parcialmente ou totalmente, de algo bom, que é a comida, por algo melhor, que é a comunhão com Deus. Você se abstém do bom pelo melhor. Você se abstém de comida para satisfazer o seu corpo, para alimentar a sua alma. Por isso o jejum é chamado, por alguns e com muita razão, de fome de Deus. O que não é jejum? Primeiro, não é sacrifício, não é penitência. Eu vou me autoflagelar, vou jejuar. Não, isso não tem valor nenhum para Deus.
Não é penitência, eu vou me penitenciar. Também não tem valor para Deus. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios, Ele quer misericórdia. Que não é jejum. Jejum não é regime para emagrecer. Bom, eu estou com uns quilinhos a mais, eu vou jejuar para ficar em forma. Você pode fazer isso. Se essa é a finalidade, você pode fazer como efeito dietético, tudo bem. Mas não chama isso de jejum. Chama isso de regime para emagrecer. Jejum é outra coisa. Tem outro propósito. Tem outra finalidade. Segundo, terceiro, jejum não é para ser visto pelos homens como propaganda espiritual. Não é que você, agora eu vou jejuar e chegar lá na igreja e dizer para todo mundo, olha, eu jejuei essa semana. Então vocês me deem um crédito maior, porque eu estou mais perto de Deus essa semana, porque eu jejuei. Então, me aplaudam, por favor. Reconheçam quão espiritual eu sou. Vocês não estão vendo como eu sou piedoso? Como eu sou espiritual? Não está vendo que até meu semblante está desfigurado? Estou até com a cabeça meio curvada. Vocês estão percebendo isso? Eu sou maravilhoso, eu sou espiritual, eu estou jejuando. É isso que os fariseus faziam. Eles jejuavam e faziam propaganda do jejum. O fariseu dizia, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, nem como esse miserável publicano, não, eu jejuo 2 vezes por semana. Então o Senhor faz favor de olhar para mim e me dar crédito. O que é jejum? Jejum é humilhação da alma, está lá no Salmo 35, versículo 13. Eu quero ler a Bíblia com você hoje, para a gente examinar esse assunto. Leia aí, abra aí comigo. Salmo 35, 13. Olha o que Davi fala sobre o jejum para ele. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Note você que não é afligir o corpo, é afligir a alma. É você privar o corpo de algo bom, para alcançar algo melhor, que é afligir a alma, é se humilhar diante de Deus. Então vamos examinar melhor o que é jejum. Primeiro é a prática bíblica, um exercício espiritual que deva ser contemporâneo. É o texto que lemos, quando jejuares. Quando jejuares. O que é que Jesus está pressupondo? Que você e eu vamos jejuar. Se você e eu não estamos jejuando, nós estamos frustrando então um propósito espiritual, que deveria fazer parte da nossa vida. É curioso que às vezes, alguns estudiosos pensaram que jejum é apenas para tempos de calamidade. Também é para tempos de calamidade. Mas reduzir a prática do jejum apenas a um período específico de crise nacional, de crise internacional, é limitar o jejum. Porque o jejum é um exercício espiritual pessoal, íntimo, de entrar no seu quarto e fechar a porta, de sair do quarto e ungir a cabeça e lavar o rosto. Então não é apenas algo que a igreja seja toda convocada, a nação inteira seja convocada, mas é um exercício individual, particular, da sua intimidade com Deus. É claro que o jejum tem um momento público. Você nota isso, por exemplo, quando Josafá estava enfrentando um ataque, ou uma ameaça de ataque por inimigos confederados, que já estavam armados até os dentes, prestes a invadir a cidade de Jerusalém, e ele convoca a nação para jejuar, e Deus dá o livramento. Você nota isso quando Esther, reconhecendo que havia uma trama, uma armadilha, um ardil, uma conspiração para matar os judeus, ela chama a nação, ou os judeus, melhor dizendo, para jejuar, e Deus dá o livramento. Mas tem hora que o jejum precisa ser pessoal, particular. É muito importante você entender como a igreja primitiva entendeu o jejum. Por exemplo, abra comigo lá em Atos 13. Atos 13. O pastor Arival falou hoje que a nossa igreja aqui é uma igreja missionária. E como igreja missionária, nós deveremos pôr na nossa agenda a oração e o jejum
neste propósito. Eu queria que você observasse os versos 1 a 3. Vamos ler juntos? Atos 3, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Notem duas coisas: eles jejuam e o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo separa. Eles jejuam e enviam os missionários separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. O que a igreja primitiva entendia é que não há obra missionária desconectada da prática do jejum. Tanto para Deus apontar quem deve ir, como a igreja enviadora comissiona os que foram separados por Deus. Mas veja mais, Atos 14, versículo 23, olha outra prática da igreja primitiva. Paulo está concluindo a sua segunda viagem, a sua primeira viagem missionária, e ele está promovendo agora a eleição de presbíteros nas igrejas. Veja como é que eles faziam. 14, 23, vamos juntos? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor em quem haviam crido. Nós precisamos jejuar para eleger os nossos líderes, para que Deus oriente, para que Deus mostre, para que a escolha não seja nossa, seja do próprio Espírito de Deus, e nós sejamos apenas os instrumentos para entendermos qual é a vontade do Espírito Santo para a vida da igreja. O que é jejum? É fome de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo num texto que para mim é magnífico. 1 Coríntios 10, 31. Por favor, leia aí comigo. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que Paulo ensina nesse texto. Vamos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então vamos entender uma coisa aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa está incluído jejum, certo? Você faz para quê? Para a glória de Deus. Então você come para quê? Para a glória de Deus. Você bebe para quê? Para a glória de Deus. Você jejua para quê? Para a glória de Deus. Aí alguns espertinhos dizem assim: bom, se eu como para a glória de Deus, se eu bebo para a glória de Deus, e se eu jejuo para a glória de Deus, eu prefiro comer e beber para a glória de Deus. Porque eu estou comendo para a glória de Deus, eu estou jejuando também para a glória de Deus. Então eu prefiro glorificar a Deus comendo e bebendo do que jejuando. Eu não sei se a sua teologia é parecida com essa. A grande pergunta é: se nós comemos para a glória de Deus, se nós jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? Quando você come, você se alimenta do pão da terra. E o pão da terra é o símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta da essência. Você se alimenta do próprio pão do céu, e não do pão da terra. Portanto, o jejum é você abster-se do bom pelo melhor. John Piper, no seu livro Fome por Deus, diz que às vezes o que nos atrapalha na nossa intimidade com Deus nem sempre são as coisas más, mas podem também ser as coisas boas. Por exemplo, uma picanha maturada, uma garrafa de Coca-Cola, ou um pudim de leite condensado. Como assim? Quando a dádiva de Deus ocupa o lugar de Deus na sua vida, alguma coisa está errada.
Quando você gosta mais da dádiva de Deus do que do Deus da dádiva, alguma coisa está errada. Quando você substitui o Criador pela criatura, alguma coisa está errada. Então jejum é fome de Deus. É quando você se abstém de algo bom, que é comer, por algo melhor, que é buscar a presença de Deus. Agora, o jejum tem que ter propósitos. Quais seriam os propósitos? Olha comigo, por favor, Joel capítulo 2. Abra lá. Eu sei que você vai encontrar Joel na sua Bíblia rapidinho. Aliás, nós vamos começar um curso de panorama bíblico, depois não ficar todo mundo mestre nisso, né, pastor Ival? Joel capítulo 2. Versículo 12. Tá na minha Bíblia está na página 782. Na sua deve estar por perto. Aliás, gente, dever de casa. Vocês em casa, talvez vocês pudessem fazer esse exercíciozinho de saber onde estão os livros da Bíblia, tá certo? Porque tem hora que você não vai ter tempo não. Você vai ter que ter a palavra na ponta da língua. Você tem 30 segundos para decidir um assunto. Se você não souber o endereço, você não chega. Então vamos lá, 2:12, vamos juntos? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Note você voltar-se para Deus. Ele está falando ao povo de Deus, ao povo da aliança. Convertei-vos a mim, voltai-vos para mim, com jejuns, com diligência, com pressa. Qual foi a última vez que você jejuou para você buscar mais a Deus, para você ter mais sede de Deus, para você ter mais fome de Deus, para você ter mais gosto pela palavra, para você ter mais interesse pela oração? Qual foi a última vez? Por que nós devemos jejuar? Confira comigo, por gentileza, Marcos 9. Vamos para Marcos capítulo 9. Versos 28 e 29. Vamos juntos? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O contexto aqui é que Jesus tinha descido o Monte da Transfiguração, tinha levado 3 discípulos com ele, os outros ficaram no sopé do monte. Um pai aflito, com um filho endemoniado, pediu aos outros discípulos para expulsar o demônio do menino, e eles não puderam. E o pai então chega para Jesus e diz: eu apresentei meus filhos aos teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus soltou um gemido: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho aqui. E quando o menino ia se aproximando, o demônio entrou nele de uma maneira terrível e jogou ao chão. O menino sacudia todo, espumava, parecia que ia morrer. E Jesus dá uma ordem: sai desse menino, nunca mais retornes a ele. E o menino ficou curado, ficou liberto. Quando chegou em casa, os discípulos perguntaram: Senhor, mas responde para nós aí, por que nós não podemos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus responde para eles: esta casta só sai com oração e jejum. Irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual, a resistência espiritual à nossa vida. E há determinados enfrentamentos, há determinadas batalhas, que se nós não estivermos equipados com o poder do Espírito Santo, por meio da prática do jejum, nós fracassaremos. Precisamos de poder, queridos. E Deus nos dá poder por meio da oração e do jejum. Para que nós devíamos jejuar? Abra sua Bíblia em Esdras comigo, por favor. Livro de Esdras, está lá antes de Neemias. Capítulo 8. Versos 21 a 23. Esdras, lá na página 440 da minha Bíblia, deve estar por perto aí na sua.
Esdras 8, 21 a 23. Vamos juntos? Preste atenção, que texto precioso. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O contexto aqui é o seguinte: ele está saindo da Babilônia para Jerusalém, depois do cativeiro, e ele já tinha dito para o rei, olha, a boa mão de Deus vai conosco, Deus defende o seu povo, Deus cuida do seu povo. E agora eu falei, puxa vida, agora eu fazer esse discurso espiritual, chegar para o rei e pedir ajuda, vai ficar chato. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Vamos pedir ajuda a Deus. E eles oraram, e eles jejuaram, e Deus os atendeu. Você tem motivos, tem causas, na sua vida, na sua família, você precisa de ajuda? Deus tem um nó lá em casa que não desata. Deus tem um problema na minha família que é crônico. Deus tem uma situação lá em casa que precisa de uma intervenção sobrenatural da tua mão. Deus tem uma área da minha vida que está muito vulnerável, e eu preciso de ajuda, eu preciso de força, eu preciso de alento, eu preciso de socorro. Irmãos, nós deveríamos depender mais dos recursos de Deus, buscar mais a intervenção do poder de Deus, para abrir caminhos, para nos dar livramento, para nos dar proteção, para nos dar resposta, para nos dar bom curso na caminhada, em nome de Jesus. Precisamos disso. Mas, amados, eu queria pensar com vocês outra coisa. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Zacarias, capítulo 7, 7 e 5. Zacarias, já está lá no finalzinho do Velho Testamento. Logo antes do último, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 7 e 5. Porque às vezes a gente jejua, mas não é para agradar o coração de Deus. O jejum está muito focado na gente. É muito humanista, muito antropocêntrico, muito meu, muito nosso, muito para nós, muito para a terra, muito para os nossos interesses. Olha a queixa que está aí nesse texto. Zacarias 7,5, vamos todos juntos? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Veja que Deus não se importa apenas com a prática, Deus se interessa pela motivação certa. Não basta jejuar, eu tenho que jejuar para Deus, é para agradar o coração de Deus, é para buscar o favor de Deus, é para buscar o poder de Deus. E aqui, amados irmãos, eu queria remeter vocês, para caminhar para o encerramento, um texto que para mim é o clássico do Velho Testamento, ou da Bíblia toda, sobre essa motivação do jejum. Abra então Isaías 58 comigo. Isaías 58. Como diziam os puritanos, cada versículo desse texto tem o peso de uma tonelada. E eu queria que você atentasse para esse texto. Vamos fazer essa leitura? Vamos? Vamos lá? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram de dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegar a Deus. Preste atenção nisso.
Há um momento, irmãos, em que a gente pode se acostumar com a igreja, se acostumar com o culto, se acostumar com pregação, se acostumar com oração, se acostumar com cantar, com tocar, com ouvir. E aí o pecado está lá. E a gente tem prazer de ir para a igreja, tem prazer de cantar, tem prazer de orar, tem prazer de pregar, tem prazer de ouvir, mas não está mudando a vida. A vida não está mudando. Se acomodou, anestesiou a consciência. Aí vamos ver o versículo 3. Dizendo, aí olha o que o povo fala, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Porque estão dizendo o seguinte, eles estão jejuando, estão cobrando Deus, Deus, nós estamos jejuando aqui, o senhor não está olhando não? O senhor não está vendo que nós estamos com a cabeça curvada, o senhor não está nos respondendo não? O senhor não está vendo que nós somos espirituais? Aí Deus responde para eles assim, o problema de vocês é o seguinte, eis que no dia que vocês estão jejuando, vocês estão cuidando dos interesses de vocês. E vocês estão jejuando, mas quem trabalha para vocês está ralando lá. Vocês estão oprimindo quem trabalha para vocês. Não tem uma conectividade entre a prática do jejum de vocês e o restante da vida de vocês. Olha o verso 5, verso 4. Vamos ler comigo? Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está dizendo que não adianta vocês jejuarem aqui embaixo, que desse jeito, essa voz não chega lá em cima não. Olha o verso 5. Seria este, vamos juntos? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo do pano saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável do Senhor? Deus está dizendo o seguinte, vocês acham que eu fico olhando apenas para o externo, para a casca, para o performance que vocês realizam? Não! Isso não me impressiona. Eu não quero apenas a prática, eu quero a motivação certa. Veja você agora, versículo 6, olha o que Deus vai falar. Vamos juntos? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedaças todo o jugo? 7, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires nu o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aí você diz, bom, então esse jejum eu faço, aí eu estou fechado. Só que esse texto está dizendo que isso aqui é jejum não. Não pense você que se você fizer isso e deve fazer, você está jejuando, não, você não está jejuando. O que o texto está dizendo é o seguinte, que jejuar sem fazer isso aqui, não é jejum para Deus. Que o jejum precisa vir acompanhado de uma prática de justiça, de misericórdia com o seu semelhante. Não adianta você estar jejuando e falando mal dos outros, não adianta você estar jejuando e oprimindo os outros, não adianta você estar jejuando e fazendo coisa que entristece o coração de Deus e fira o seu irmão. Qual o resultado do jejum? Quando é feito com o propósito certo. Irmãos queridos, eu chamo a sua atenção, a partir do verso 8, para 3 então que aparece no texto. Vamos ler o 8 comigo? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o segundo então, versículo 9. Então, clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça, o falar de injurioso, se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Olha o outro então, a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. Olha o resultado no verso 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha a promessa para os filhos, versículo 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, se você jejuar com a motivação certa, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou cuidar de você. Eu vou visitar seu corpo, dando saúde.
Eu vou trazer alegria para a sua alma. Eu vou abençoar seus filhos nas futuras gerações. Tem desdobramentos não só para o hoje, mas para o amanhã. E eu concluo aqui dizendo o seguinte, irmãos. Hoje nós precisamos, talvez como no passado, convocar a igreja para jejuar. Como Josafá convocou, como Esther convocou. Você acha que nós estamos vivendo um tempo de calamidade? Você quer uma calamidade maior do que a calamidade do terrorismo internacional? As nações amedrontadas? Você quer a calamidade maior que o que está acontecendo no Brasil, no cenário político, no cenário econômico, no cenário moral, no cenário espiritual? No ano de 1756, a França estava armada para invadir a Inglaterra. O rei da Inglaterra convoca as igrejas da Inglaterra para um dia de jejum. As igrejas todas ficaram lotadas em toda a nação para buscar a Deus com jejum. John Wesley registra no seu diário que aquele foi o dia mais importante da história da Inglaterra. Houve um grande gozo do povo de Deus na presença de Deus. E Deus afastou para longe a ameaça de invasão na Inglaterra. Deus salvou a nação. Leia a história dos avivalistas e vocês verão que sempre que eles entendiam que o coração estava ficando seco, que a pregação estava ficando árida, eles paravam e se recolhiam para um tempo de oração e jejum, até que Deus os visitasse de novo e reverdecesse a alma deles e renovasse a unção sobre eles, para eles continuarem a pregação. Chegou o tempo de nós jejuarmos, para Deus nos visitar. Irmãos, o pastor Erival está trazendo um desafio para nós. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros quer ser uma igreja missionária que cresce, que ganha almas, que discipula, que cuida de gente. E cabe a nós nos prepararmos para isso, porque Deus é quem vai enviar as pessoas. E que Deus nos ajude a sermos uma igreja comprometida com oração e com jejum. Amém.